Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de português, página 91, nós vamos dar continuidade a respeito de campanhas de conscientização, tá bom? Então, o livro aqui já começa, como vocês podem ver, com uma campanha de conscientização feita por uma ONG. E também já tem uma pergunta. Vamos lá? Você já ouviu falar na WWF? Ela é uma organização não governamental, ONG, que atua a favor do meio ambiente. Aí tá pedindo para a gente ler o cartaz dessa campanha feita pela WWF. Gente, mas antes de eu dar continuidade, eu quero parar um pouquinho para falar para vocês a respeito o que é uma ONG. Então vamos lá. Como o próprio livro já nos disse, uma ONG é uma organização não governamental. Então, organizações desse tipo, o tipo aqui da campanha, por exemplo, são instituições criadas sem vínculo com o governo e geralmente sem fins lucrativos. Essa ONG, a WWF, ela foi criada em 1961, lá na Suíça. E o WWF nada mais significa do que World Wide Fund for Nature, tá? E sabe qual é o principal objetivo dessa ONG aqui? É desenvolver vários projetos de conservação do meio ambiente. E olha só que interessante. Vocês estão vendo aqui a logomarca dela? A logomarca é um ursinho panda. Por que será que é um ursinho panda? Sabe por quê, gente? Eles, quando foram criar essa logomarca, eles pensaram em um animalzinho que está em extinção, mas um animalzinho mundialmente conhecido. E qual animal é mundialmente conhecido? É o urso panda. Então, eles colocaram o urso panda por causa disso. Mas aí eu te pergunto, como eu já falei, essa ONG, a WWF, é internacional. Então, ela escolheu o ursinho panda. E se fosse aqui do Brasil? Qual será? Se fosse uma ONG aqui no Brasil, qual animaizinho, qual animal, melhor dizendo, você escolheria para representar uma ONG? Um animal bem característico brasileiro. Quando a gente fala desse animal, a gente fala, lá no Brasil. Qual animal você escolheria? Então, essa pergunta eu vou deixar para você, tá? Então, vamos dar continuidade? Vamos ler agora. Então, vida, natureza, água, animais, homem, poluição, desperdício, desmatamento, desequilíbrio. Ainda dá tempo. 3 pontinhos. Aí aqui embaixo está escrito, a WWF é uma ONG que atua a favor do meio ambiente. Executa projetos com outras ONGs da região no desenvolvimento de várias atividades. Possui projetos como Água para a Vida, Amazônia, Pantanal, entre outros. Você também pode contribuir para uma vida melhor do nosso planeta. Reflita, ajude a WWF. Acesse agora www.wwf.org.br. Então vocês podem observar que essa campanha aqui está explicando, está chamando atenção para as pessoas ajudar o projeto, né? Então está explicando o que essa ONG faz. E como eu falei, a ONG, por ser uma organização não governamental, ela não recebe verba do governo, ela recebe verba de pessoas. Então, eles estão pedindo para as pessoas entrar no site, acessar o site e ajudar, fazendo contribuições em dinheiro, tá bom? Então, vamos lá para nossas atividades. Aqui, página 92. A frase abaixo sugere uma continuidade. Considerando a ideia transmitida pelo cartaz, como você continuaria essa frase? Tá vendo o cartaz aqui? Aí tem uma frase, ainda dá tempo. Ainda dá tempo do quê? O que você sugere? Então, você vai escrever aqui, ainda dá tempo de... Aí você escreve sua ideia, tá bom? A 2. Leia novamente o trecho abaixo e responda aos itens: vida, natureza, água, animais, homem, poluição, desperdício, desmatamento, desequilíbrio. Então, a letra A.
escreva quantas palavras há nessa parte do cartaz. Quantas palavras tem aí? Quantas palavras que tem? Aí vocês vão escrever aqui a quantidade dentro desse quadradinho, tá bom? A B, qual palavra está exatamente no meio desse trecho, ó? Tá vendo, ó? Tem palavras aqui, palavras aqui. Qual que palavra está exatamente no meio? Bem no meio aqui. Qual palavra? Aí você vai escrever o nome da palavra. Qual palavra que é? C, quais palavras aparecem escritas de uma forma organizada, de uma forma certinha, retinha? Quais palavras aparecem? Aí vocês vão escrever as palavras. E a D, e quais palavras aparecem escritas de forma desorganizada, de forma assim, ó, toda bagunçada, toda desequilibrada? Vocês vão escrever, tá bom? A página 93. A questão 3. Considere o significado das palavras e ligue cada parte do texto ao que ela representa. Então, primeiro, vida, natureza, água, animais, representa o quê? Coisas ruins ou coisas boas? E poluição, desperdício, desmatamento e desequilíbrio, representa o quê? Coisas ruins ou coisas boas? Então, vocês vão ligar, tá? 4. Observe abaixo, mais uma vez, o trecho e responda a pergunta. Parte 1. Vida, natureza, água, animais. Parte 2. Poluição, desperdício, desmatamento, desequilíbrio. E bem aqui no meio, ó, tem escrito homem. A palavra homem foi colocada entre a parte 1 e a parte 2 para dar a ideia do que, gente? A ideia de que as ações dos homens podem provocar a poluição, o desperdício, o desmatamento e o desequilíbrio? Ou a ideia de que as ações dos homens geram a vida, a natureza, a água e os animais? O que vocês acreditam que seja? Aí é só marcar o xizinho. E por aqui, ó, na página 94 agora. Questão 5. Releia cada um dos trechos destacados na coluna 2 e numere-os de acordo com a coluna 1. Então, na coluna 1 tem número 1, informa sobre o que é a WWF. 2, informa sobre as ações que a WWF faz. 3, convoca o leitor a conhecer a WWF. 4, convoca o leitor a fazer também o que a WWF faz. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler a coluna. Então, vamos começar aqui, ó. Primeiro, a WWF é uma ONG que atua a favor do meio ambiente. Então, essa informação aqui, ela está falando sobre o quê? Informa sobre o que é a WWF. Então, vocês vão e colocam o número 1. E assim sucessivamente, vocês vão fazer em todos os outros. Mas, observação, tem 4 opções, não tem? Mas aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 afirmações. Isso significa o quê? Que os números vão se repetir, combinado? Então, é isso que vocês vão fazer. Agora aqui, questão número 6. O objetivo do cartaz da WWF é o quê? Qual que é o objetivo dele? Alertar sobre os efeitos da ação humana na natureza, divulgar um evento sobre o meio ambiente ou ensinar um jogo de palavras? A opção que você considerar correta, você faz um xizinho. E a questão número 7. Observe a logomarca da WWF. Ó, vamos olhar. Observa bem. Pronto? Por que você acha que essa logomarca possui um urso panda? Por que será? Ó, lembra lá da explicação da aula, desse vídeo. Eu expliquei o porquê. Lembra que eu até falei que se fosse no Brasil, seria um outro animalzinho? Qual animalzinho você acreditaria que seria? Então, você vai escrever sua resposta aqui. Agora, 8. Que cores aparecem no cartaz? Tá vendo? Aparecem 2 cores só. Quais são essas cores? Aí você vai escrever o nome das cores. Aqui,
Marque X no que estas cores sugerem. O que elas sugerem, essas duas cores? Sugere a ideia de vida e de alegria ou sugere a ideia de ausência de vida e tristeza? O que você acha que sugere? Aí você vai marcar o xizinho, tá bom? E agora a nossa última questão número 9. O trabalho de ONGs como a WWF é muito importante para a conservação do meio ambiente, mas esse cuidado é responsabilidade de todos. Sabendo disso, responda: como as pessoas podem, no seu dia a dia, contribuir para uma vida melhor no planeta? Como você acha? Lembrando que a gente é responsável pela destruição do planeta. Então, de uma certa forma, todos nós somos responsáveis. Então, como que você acha que as pessoas poderiam contribuir para uma vida melhor? O que elas poderiam fazer? Aí vocês vão e colocam aqui a resposta. Reforçando, vocês vão fazer as páginas 92 a 95, tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje, beleza? Beijos para vocês e até a próxima aula. Tchau, gente. Até mais.